Tenho muito prazer em assumir toda a culpa pelo pastor Sabino, um dos grandes alunos que eu tive o prazer de ensinar, só que não mereço toda a culpa ou todo o elogio pelo que ele é, mas é mesmo um prazer vir cá e ver o pastor Rui Sabino como pastor desta querida igreja. E é sempre uma alegria estar aqui, faz-me lembrar de nosso primeiro domingo em Portugal, há 21 anos atrás, no dia da Páscoa, foi o nosso primeiro domingo, no ano 1997, que chegamos aqui e viemos aqui à igreja de Queluz e o coral tinha preparado uma música, uma cantata que eu acho que se chamava Deus Conosco. Lembram-se, irmãos? Alguns de vocês estavam aqui, cantaram naquele coral. E por acaso foi a mesma música que a minha igreja, onde eu era pastor no Texas, tinha cantado na Páscoa anterior, na minha última Páscoa como pastor. Portanto, foi um tipo de ponte entre o meu ministério como pastor e depois ministério como missionário aqui em Portugal. Foi um dia magnífico para nós. E depois, passando alguns meses, preguei o meu primeiro sermão em português aqui neste púlpito, ao convite do querido pastor João Rose de Oliveira, que me deu tanta benção e vocês sofreram com aquela primeira tentativa de falar português e pregar em português, mas mesmo é sempre uma alegria estar aqui nesta igreja e estar novamente em Portugal durante esta semana passada. Tem dado para matar muitas saudades e também dar-me conta de que estamos todos a ficar mais velhos, não é? Estamos todos a ficar mais velhos, alguns que eram crianças já adultos com crianças próprias e nós que éramos assim no meio, na força de vida, já estamos mais, o fim está em vista, não é? Mas isto me faz pensar também do facto de que os nossos dias aqui nesta terra são breves e curtos e é preciso, quando pensamos nisso, na rapidez com que a vida passa, que queremos aproveitar ao máximo a vida que Deus nos dá aqui, nesta terra. E há muitas maneiras das pessoas fazerem isto, de pensarem nisto. Muitas vezes, para muitas pessoas, é simplesmente uma questão de desfrutar tudo que posso desfrutar enquanto a vida permanece. Vamos valorizar todas os prazeres deste mundo, que seria uma filosofia um bocado hedonística, talvez. Para outros é questão de devolver algo ao mundo que me tem dado tanto prazer, ou passar as bênçãos que eu recebi para outros. Há um sentido mais de mordomia ou altruísmo. Para outros é uma questão de investir mesmo naqueles que amo, nos meus filhos, na minha família, para estabelecer uma legacia para o futuro que tem a ver mais com uma atitude mais enfocada na herança. E se não há Deus, ou se Deus existe, mas está silencioso, ou se Deus não agiu na história humana, ou se Deus não estivesse ativo na vida, no mundo de hoje, estas filosofias seriam o suficiente. Mas, de facto, Deus existe, sim, e Deus já falou e continua a falar através da sua palavra, e Deus agiu sim na história e continua a agir
hoje em dia. Portanto, aproveitar ao máximo tem uma dinâmica completamente diferente. E a história que gostaria de ver hoje nas Escrituras é a história de um homem que apercebia desta verdade completamente. É a história que encontramos no livro de Josué, capítulo 14. A história de Josué, mas principalmente de um grande amigo dele, Caleb. A história do livro de Josué, a história do povo de Deus a compreenderem, a entenderem, a aprenderem como viver dentro da promessa de Deus, de ir lá possuir a terra e de viver conforme as indicações e as instruções do Senhor. E que Deus é que está a levá-los e a guardá-los e a deitar fora todos os povos que estavam lá. Deus é que está a orientar a distribuição agora da terra para as várias tribos. Esta parte no meio de Josué pode ser uma parte que se considera um bocado mais seca em relação a todas as grandes histórias do início de Josué, mas de facto é este o objetivo do livro, é chegar a este ponto em que a terra fica distribuída entre os tribos e as famílias de Israel. E nesse processo temos logo no início desta distribuição a parte de Caleb, que foi um dos mais velhos. Havia dois que eram mais velhos que todos, Caleb e Josué. Começa com Caleb e acaba no fim, no capítulo 19, com Josué. Mas Caleb é que chega com os líderes das famílias de Judá e ele chega primeiro, é o primeiro a chegar a falar com Josué acerca da tua parte, da sua herança na terra. Portanto, vamos ver em Josué capítulo 14, começando no versículo 5. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quinzeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, por causa de mim, de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou, e de Cades Barnea a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, e eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e dos teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os Enaquins estão lá, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança.
Portanto, Hebron foi de Caleb, filho de Jefoné, e o quenezeu, em herança, até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Caleb aprendeu, Caleb soube aproveitar ao máximo a vida que Deus lhe tinha dado. Eu gosto imenso desta cena de Josué e Caleb, esses dois guerreiros velhos. Eu sempre imagino fazer um filme destas histórias e no filme desta cena eu usaria Charlton Heston e o como se chama, Clint Eastwood, sabem? Não sei qual seria qual, mas esses dois velhos seriam excelentes para esta cena. Esses dois homens foram os únicos que lembravam-se de tudo. Eles tinham saído do Egito, tinham visto todas as maravilhas que Deus tinha feito lá. Eles tinham passado pelo Mar Vermelho. Eles tinham estado juntos lá no Monte de Sinaí, quando Deus deu a lei. Eles tinham estado da primeira vez em Kadesh Barnea, e tinham entrado na terra como espias, como espiões, e eles lembravam-se de tudo. E estes dois homens lá, cara, estavam a ver uns aos outros e lembrar de todos aqueles momentos. E estavam aqui para cumprir, para levar até o fim esta história que juntos tinham começado. Estavam bem conscientes, e Caleb estava bem consciente do significado desta dia, que eles tinham sido uma geração privilegiada, que só eles desta geração tinham perseverado até o fim e teriam o privilégio de ver tanto o início da história como o fim da história, o início da história na escravidão e o fim da história em possuir a terra. Todos nós temos uma história de onde crescemos, das pessoas que nos influenciaram e todas as viragens ao longo do caminho que são mesmo a influência de Deus em formar o nosso caráter e quem é que nós chegamos a ser. E todos temos, todos os dias, a pergunta que devemos responder: qual é o que há a seguir nesta história que Deus está a escrever? Uma igreja tem uma história. Esta igreja tem uma grande história de muitos triunfos, muitas dificuldades, dias felizes, dias de grandes tristezas. Temos uma história que temos em conjunto e também precisamos constantemente estar a perguntar qual é o próximo capítulo, o que é que vem a seguir nesta história. Temos sempre a oportunidade de levar esta narrativa para a frente. Mas mais importante de tudo isso é o facto de que estamos todos no meio da história de Deus. Aquilo que Ele está a fazer no mundo. Que o êxodo verdadeiro e final já chegou em Jesus Cristo. E nós estamos a caminho da consumação final, daquilo que vai ser o final completo da história. E nós, cada um de nós, temos um papel a fazer nesta história, nesta narrativa que Deus está a cumprir no mundo. Eu acho que para Caleb, tanto como para nós, aproveitar ao máximo a vida que Deus nos dá, tem muito a ver com assumir o nosso papel na história que Deus está a escrever no mundo. Mas há outras coisas que vejo aqui em Caleb. Eu interrogo-me, por que Hebron? Por que ele queria mesmo esta terra? Por que era tão importante que ele ficasse com este monte, como ele descreveu?
não foi a terra mais bonita, não foi a terra mais frutífera em termos agriculturais, necessariamente. Também não foi a terra que ia ser mais fácil para conquistar, porque ainda havia conquista a fazer. Havia lá gigantes, dizia aí, grandes cidades com muros, e dificilmente Caleb e a sua família poderiam conquistar. Por que esta terra? De facto, foi esta terra onde Abraão ficou, depois dele e o seu sobrinho Lot se dividirem os caminhos, em Gênesis capítulo 13. E depois, em Gênesis capítulo 17, foi aqui que Abraão estava quando chegaram aqueles 3 homens, visitas, que contaram daquilo que Deus ia fazer, que Sara realmente iria ter um filho e que iriam destruir a Sodoma e Gomorra. E foi aqui que Abraão tinha intercedido pelo seu sobrinho perante eles. Foi aqui também que em Gênesis 23, quando a sua esposa Sara faleceu, que Abraão comprou um espaço ali do Efron, o Eteu, que seria propriedade dele, onde ele podia enterrar a sua esposa. Foi aqui que Abraão, mais tarde, no capítulo 25, tinha sido enterrado. E depois, no capítulo 35, que Jacó voltou ao lado do seu pai Isaac quando ele morreu, e ele também foi enterrado nesse lugar. E mais anos mais tarde, no capítulos 45 e 49 de Gênesis, foi aqui que apareceu esta procissão esquisita de Egito a trazer o corpo do próprio Jacó para ele também ficar enterrado neste lugar. Esta família nômade que tinha viajado pelo mundo afora tinha só um lugar que era propriamente deles, que era uma amostra daquilo que Deus lhes ia dar a esta nação nos anos vindouros. E foi neste lugar que Caleb quis estabelecer a sua família. Caleb, acho eu, tinha também um sentido de que tinha uma herança para cultivar, um patrimônio espiritual que ele queria construir, baseado nas atividades de Deus nas suas vidas. Alguns dos irmãos já sabem que eu já tenho 9 netos. É incrível. E eu, de vez em quando, em certas alturas do ano, temos o privilégio de estar com eles, tanto como com os meus pais. O meu pai agora tem 82 anos. E estar com ele e lembrar da maneira como a vida dele e da minha mãe marcou a minha vida e usou para formar quem sou eu. E depois ver os meus filhos e ver como é que esta herança que eles me deram passou a esses meus filhos, e a ver como eles estão a passar a mesma herança espiritual, todas as mesmas marcas estão a passar para os meus netos, e dou-me conta do valor, do grande valor de uma herança espiritual. Irmãos, estamos constantemente a cultivar uma herança, alguma herança. Pode ser uma herança de materialismo, uma herança de autorrealização, de proeza. Pode ser uma herança de indulgência própria, uma herança de inércia, de simplesmente fazer nada, mas aproveitar ao máximo a vida que Deus nos dá tem a ver sempre com cultivar uma herança, um patrimônio espiritual baseado na atividade de Deus nas nossas vidas, que podemos passar para a seguinte geração. Também vejo aqui
Caleb a reconhecer que ele tinha um percurso a percorrer, um alvo que ele precisava de atingir. Nos versículos 10 a 12 ele diz: agora eis aqui o Senhor me conservou em vida, como diz, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel, ainda no deserto, e agora eis que já hoje, sou da idade de 85 anos e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte, o que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, mas dá-me este monte, ele disse. Caleb a dizer: estou aqui ainda estou forte. E tudo isto por uma razão. Deus tem um propósito que quer cumprir na minha vida. Faz-me lembrar da parábola dos talentos com Jesus, que Jesus estava a mostrar-nos que Ele dá-nos aquilo que Ele nos dá por uma razão e quer que o colocamos perante dele para que Ele faça o que Ele quer fazer. Aproveitar ao máximo as nossas vidas significa correr, acabar, terminar e cumprir o percurso que Deus colocou perante nós. Muitas vezes deixamos perder estas promessas de Deus por causa de medo, ou por causa de outras prioridades, ou por causa de um desvio qualquer nas nossas vidas. Mas devíamos perguntar: o que é que Deus colocou nas minhas mãos? Qual é a força que Ele me tem dado? Qual é a promessa em frente de mim que eu ainda preciso de possuir? Qual é o percurso da minha vida que eu preciso correr, que eu tenho que correr? Como é que podemos aproveitar ao máximo a vida que Deus nos dá? Precisamos de concluir bem a história em que nos encontramos. Precisamos de cultivar uma herança espiritual. Precisamos de cumprir o percurso baseado nas promessas e na provisão de Deus nas nossas vidas. Mas eu acho que há uma qualidade da vida de Caleb que envolve, que encaixa todas estas coisas. E é a qualidade que encontramos já várias vezes neste capítulo. Primeiro ele diz no versículo 8 que eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. E outra vez no versículo 9, ele diz... Moisés jurou que iria dar esta terra porque Caleb ele diz: pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E depois na conclusão, no versículo 14, diz que esta terra foi dada a ele porquanto perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. De facto, anteriormente esta descrição tinha sido a maneira como se falava de Caleb nos anos prévios, em Números capítulo 14, 24, diz que ele perseverou em servir, em seguir ao Senhor seu Deus. Outra vez Moisés, em Deuteronômio capítulo 1, diz a mesma coisa. Esta era a qualidade definitiva da vida de Caleb. E ele queria terminar, cumprir, chegar ao fim da história que ele tinha começado, mas não foi isto a sua motivação. Com a sua vida estava a cultivar uma herança espiritual, mas não foi mesmo isto que o guiava, que o conduzia principalmente. Ele queria fielmente terminar o percurso que Deus lhe tinha dado, mas não foi só isto o seu alvo principal. O alvo da sua vida
e o poder da sua história e a essência daquela herança foi que ele queria todos os dias de todo o coração perseverar em seguir o Senhor, seu Deus. Irmãos, aproveitar ao máximo a vida que Deus nos dá é principalmente uma questão de seguir o Senhor, o nosso Deus, de todo o coração e perseverar nesta luta. Eu, nesta semana, tenho estado com grandes amigos de há muitos anos atrás e ter conversas em que eles diziam, o pastor disse-me, lembra-se que tivemos uma conversa em que o pastor disse isto, e isto foi uma coisa que eu ainda me lembro. Ou um sermão, uma lição, e eu tenho que estar honesto, irmãos, não me lembro de nada disto. Não me lembro. Estou a dar-me conta de que se há alguma coisa boa que acontece nas nossas vidas, não é porque nós somos bons, é porque o Senhor é bom. É Ele que está a escrever a história da nossa vida. É Ele que está a dar o fruto da nossa vida. É Ele que faz com que a nossa vida se aproveite até ao máximo. O único que nós temos que fazer é segui-lo de todo o coração. Perseverar em segui-lo de todo o coração. É uma tarefa que parece enorme, mas nós temos um que deu tudo para nós. Que Ele, Jesus, que tinha uma história a cumprir, terminar e cumpriu até o fim, como cantamos hoje de manhã, até a cruz do Calvário. Ele correu o seu percurso até o fim. Ele cultivou uma herança para nós. Foi a herança de toda a história de Israel. Tudo que Deus tinha feito até aquele dia foi a culminação, o clímax desta história. Foi a fidelidade de Jesus. Dar a sua vida na cruz do Calvário e ressuscitar para que nós pudéssemos ter a vida. Ele tinha um percurso a correr e ele terminou, cumpriu a sua parte e o seu papel na obra, na história de Deus. Portanto, irmãos, quando pensamos em aproveitar ao máximo a vida que Deus nos dá, não é uma questão de esforçar-nos muito, de fazer tudo para aproveitar toda a capacidade que nós temos e atingir alguns alvos que possamos ter nas nossas vidas. É questão principalmente de seguir o Senhor, nosso Deus. Perseverar em seguir o Senhor, nosso Deus, de todo o coração. Vamos orar, irmãos. Agradeço-te, Pai, por este grande exemplo e pelos exemplos muitos desses irmãos que conheço aqui à minha frente há muitos anos, que continuam, como o pastor Sabino disse hoje de manhã, a servir-te fielmente. E neste mês de celebrar e de pensar mesmo no serviço fiel a Ti, eu peço-te, Pai, que possamos, que esta comunidade de fé possa estar consciente de que tens um percurso para cada um de nós e tens um percurso para nós em conjunto, como família, como comunidade, igreja de Cristo, e que este percurso é principalmente de seguir-te de todo o coração. E nós te daremos graças e louvor por todo o fruto que tu deste através das nossas vidas. Mas, Pai, a grande recompensa não é nenhuma destas coisas. A grande recompensa és tu. Tanto nós te seguimos, nós te amamos, nós nos comprometemos contigo. No nome de Jesus. Amém.